Fala pessoal, beleza? Professor Daniel Lima mais uma vez com vocês, continuando o nosso curso de resolução de questões de língua portuguesa da banca CESP-Sebrasp. Vamos para a tela? Vamos lá dar uma olhada na questão que nós temos para agora. Olha só. O texto diz assim: Constituição Brasileira. Ela se afastava pouco do projeto elaborado em 1823, mas continha uma diferença crucial. Os poderes eram quatro e incluíam um moderador. Bom, em relação a aspectos linguísticos e a estruturação do texto, julgue os itens seguintes. Vamos lá. O termo crucial, último período do quarto parágrafo, é empregado no texto como sinônimo de decisivo, importante. Aqui é uma questão que vai envolver conhecimentos de emprego das palavras, sentido da palavra. Quando fala assim, mas continha uma diferença crucial, continha uma diferença decisiva, continha uma diferença importante, relevante? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Aqui, questão número 17 está correto. Olha só, a gente já começa o bloco acertando questão de uma forma muito rápida, muito simples. Basta você entender a palavra crucial tem um emprego, tem um sentido de decisivo, de importante. Aqui, questão tranquila para a gente resolver, não tem muito o que falar da questão. Já vamos para a próxima questão. Vamos pegar uma questão aí mais difícil. Vamos ver se a gente acha aqui. 18, questão de crase. Olha só que legal. Acerca de aspectos linguísticos, julgue os itens, tá? Estariam mantidos os sentidos e a correção do segundo período. Correção é a correção gramatical. Do segundo período do último parágrafo do texto, caso o segmento vai de par com fosse substituído por segue par a par com. Daniel, cadê o fragmento? Eu não coloquei o fragmento aqui, pessoal, de propósito, tá? Eu não coloquei de propósito. Por quê? Porque aqui ele já envolve uma crase. E aí nós temos, eu já vou marcar aqui, ó, tá errada a questão. Por quê? Primeiro que a palavra par é uma palavra masculina, é o par. Você não fala assim a par, é o par. Segundo, que então se é masculino, par é masculino, não vai ter crase. Segundo, o sinal indicativo de crase com palavras repetidas, mesmo se for palavra feminina, por exemplo, masculina, né? Dia a dia, frente a frente, não tem crase, tá? Não existe crase entre palavras repetidas e piorou quando eu tenho duas palavras masculinas. Então, o sinal indicativo de crase foi mal empregado. Portanto, a questão número 18 está errada. Questão tranquila também, né? De crase, mas questão fácil de se resolver. Vamos para a próxima, vamos lá. Agora é CNMP analista, tá? Mudou agora nível superior. Vamos lá. A regulação do direito quilombola, reconhecido no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, da Constituição Federal de 1988, passou anos sem qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiasse sua efetivação. A questão diz assim: não haveria prejuízo da coesão e da coerência textual caso o trecho, sem qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiasse sua efetivação, primeiro período do texto, fosse assim reescrito, sem que qualquer instrumento legal de abrangência nacional guiasse sua efetivação. Vamos dar uma olhada aqui direito nessa questão número 19. Olha só. Ele fala assim, ó, não haveria prejuízo da coesão e da coerência, caso o trecho, sem qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiasse sua efetivação. Aí ficaria assim, ó, sem que qualquer instrumento legal de abrangência nacional guiasse sua efetivação. Gente, basicamente o que, que ele fez? Ele tirou esse que daqui, instrumento legal de abrangência nacional, a qual guiasse, sem e botou o quezinho aqui, ó, sem que qualquer instrumento legal de abrangência nacional guiasse sua efetivação.
Eu consigo fazer essa substituição mantendo a coesão, mantendo a coerência? Consigo sim. Isso daqui é uma questão bem tranquila, uma questão de substituição. Se você lê os dois, ó, sem qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiar a sua efetivação. Sem que qualquer instrumento legal de abrangência nacional guiar a sua efetivação. É a mesma coisa. Ele só deslocou o quezinho para antes ali, né? É isso aí para o começo da frase. Mas não mudou nada, beleza? Aí mantém a coesão, mantém a coerência. Questão aí número 19, prova de analista do CNMP. Gabarito correto. Vamos mais uma? Vamos lá. Próxima questão. Número 20 é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto. Vamos para a próxima. Diz assim, ó. Estaria preservada, agora, ó, a correção gramatical. Recomendo sempre substituir, tá? Caso os travessões empregados no primeiro período do primeiro parágrafo fossem substituídos por vírgula. Cadê os travessões? Está aqui, ó. Reconhecido no artigo 68, essa aí é a questão número 20, né? Passou anos, tá. Beleza. Gabarito certo. Daniel, mas peraí, como é que você marca o gabarito? Você nem explica isso aqui direito pra gente? Gente, é muito simples. Os travessões, eu tenho 2 travessões, quando eu isolo, eles são usados para isolar determinada oração, determinado fragmento. Eles podem ser substituídos por vírgulas, mantendo a correção gramatical e a coerência. Eu só preciso ter um único cuidado aqui. Ele falou que os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas, no plural. Eu não posso substituir só um por vírgula e deixar o outro travessão, entendeu? Então, se eu tenho travessão e travessão, eu preciso ter vírgula e vírgula. Não posso substituir só um dos dois. Então, nenhum problema. É uma questão muito simples, muito recorrente também em provas. E tá aí, ó, prova de analista do Conselho Nacional do Ministério Público, ano 2023, com uma questão simples, uma questão fácil dessa daqui de resolver. Gostou? Vamos mais uma que eu quero você gabaritando a sua prova. Vamos lá. O decreto também estabeleceu a necessidade de desapropriação das áreas reivindicadas por particulares, bem como a titulação coletiva das terras dos quilombos e impediu a alienação das propriedades tituladas. A questão número 21 diz o seguinte: no último período do primeiro parágrafo, a substituição de a titulação por da titulação não prejudicaria a correção gramatical. Olha só, pessoal, ó, não prejudicaria a correção gramatical, mas, olha a conjunção adversativa, alteraria as relações sintáticas estabelecidas nele. Vamos ver se eu consigo substituir, mantendo a correção gramatical. Então, ficaria assim. O decreto também estabeleceu a necessidade de desapropriação das áreas reivindicadas por particulares, bem como da titulação coletiva das terras. Estabeleceu a necessidade de desapropriação das áreas, bem como da titulação. Então, aqui eu poderia colocar assim, ó, da titulação? Poderia, porque é a desapropriação das áreas e a desapropriação da titulação coletiva das terras. Então, gramaticalmente, ele fala assim, ó, não prejudicaria a correção gramatical. Não prejudicaria? Não. Daria para colocar a preposição de aqui e ficaria da titulação, ok? Mas alteraria as relações sintáticas estabelecidas. Alteraria as relações sintáticas? Quando eu falo assim, ó, necessidade de desapropriação, o decreto estabeleceu a necessidade, quem estabelece algo, verbo transitivo direto, estabeleceu a necessidade de desapropriação, objeto o quê? Direto, bem como estabeleceu a titulação, né? Bem como estabeleceu a necessidade da titulação. Então, o termo aqui, ele muda de função sintática. Ele deixa de ser um objeto direto, por exemplo,
aqui quem estabelece algo, estabeleceu a titulação, objeto direto, ele deixa de ser objeto direto. E quando eu coloco a preposição, ele fica subordinado à necessidade, não é isso? Na necessidade de desapropriação. Substantivo abstrato. Se é um substantivo abstrato, a necessidade de desapropriação das áreas, ele deixa de ser objeto e passa a ser um complemento nominal. Muda as relações sintáticas, muda as funções sintáticas dele. Então, gente, a questão número 21 está correta, tá? Não prejudica a correção gramatical. Posso sim, vai mudar o sentido? Vai mudar o sentido. Mas altera as relações sintáticas? Altera. Ele deixa de exercer uma função sintática e passa a exercer outra. Aqui é muito simples, né? Uma ele não tem preposição, na outra tem preposição, não precisaria nem fazer essa análise toda. Sem preposição, exerce uma função sintática. Com preposição, mudou a função sintática, exerce uma outra função sintática. Tá joia? Então, questão tranquila aqui. 21 para analistas nível superior, tá? CNMP. Vamos olhar a próxima questão. Joga lá, tá na tela. Vamos ver isso aqui. A previsão de autodefinição é de suma relevância, porquanto parte do pressuposto de que não cabe ao poder público nem a nenhum pesquisador imputar identidades sociais. Considerando os mecanismos de coesão e coerência textuais e as relações de sentido estabelecidas no texto, julgue os próximos itens. Estariam mantidos, olha só, mantidos os sentidos e a coerência do texto, caso se substituísse no primeiro período do segundo parágrafo, porquanto por logo. Gente, conjunções. Se você estudou, se você decorou as conjunções, você já vem aqui e faz assim, ó. Está errado. Ele pede para substituir porquanto por logo. Porquanto é uma conjunção explicativa. Explicativa. E logo, aqui ele pede para substituir por logo, é conclusiva. Pediu para substituir por outro. Muda o sentido? Muda, ele fala que manteria o sentido, não mantém o sentido. Pode até manter a correção gramatical, mantém a harmonia, mas os sentidos foram prejudicados. Você tira uma conjunção explicativa, coloca uma conjunção conclusiva, os sentidos foram alterados, portanto, a questão número 22 está errada, esse é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Vamos lá, tem mais questão para gente. Olha que legal essa daqui, ó. Nível superior, analista, CNMP, hein? Esse princípio vai de par com o Decreto Federal número 6.040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais, definindo-os como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Esse é o fragmento do texto. Aí vem a questão. Considerando os mecanismos de coesão e coerência do texto, relações de sentido estabelecidas no texto, julgue os itens, ok? No último período do último parágrafo. Tá vendo como é que ele faz a indicação? Antes ele falava de linha, agora ele fala assim, no último período do último parágrafo. Se vira. O vocábulo que é esse aqui, ó, que eu já destaquei para vocês, olha só. Esse que, em que ocupam e usam territórios e recursos naturais, retoma formas próprias de organização social. E aí, será? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Diz que retoma isso aqui, ó. Esse princípio, tá, vai de par com a lei do decreto federal que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos definidos como grupos culturalmente diferenciados e que reconhecem como tais, que possuem formas de organização, que ocupam território,
Tá errado. Tá errada a questão número 23, tá? Está errado. Não retoma. Olha a quantidade de que aqui, ó. Desenvolvimento sustentável de povos, comunidades tradicionais definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias, que ocupam e usam territórios. Ou seja, esses Qs aqui retomam grupo culturalmente diferenciados, ok? Esses Q aqui, ó, são adições, ó. E que se reconhecem como tais, que possuem formas, que ocupam e usam território, que fazem isso, que fazem aquilo, beleza? Então, a número 23, a questão número 23 está errada. Eu tô achando muito fácil essa prova de analista do CNMP, viu? Questões estão bem tranquilas de se resolver. Espero que você esteja acertando daí também, tá? Vamos para frente, vamos ver o que a gente pode aproveitar mais daqui. Continuamos com o analista do CNMP, vamos ver o que caiu aqui, tá? A regulação do direito quilombola, reconhecido no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT da Constituição Federal de 1988, passou anos sem qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiasse sua efetivação. Olha o que a questão diz. A questão 24 fala assim: no primeiro período do primeiro parágrafo, o vocábulo sua, esse aqui que eu já destaquei para vocês, sua, está empregado em referência à regulamentação do direito quilombola. Então, quando ele fala ali, cadê? Passou anos sem que qualquer instrumento legal. A regulamentação. Entendi. Olha só. Você está vendo que tem um travessão aqui, um travessão aqui? Tá vendo? Então, tudo que está em travessão, entre travessão, você pode desconsiderar. Desconsidera isso aqui, ó. A regulação do direito quilombola passou anos sem que qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiasse sua efetivação. Guiasse a efetivação de quem? Sua efetivação. A efetivação da regulação do direito quilombola. E a questão fala justamente sobre isso, é a regulação do direito quilombola. É sua efetivação. A efetivação da regulação do direito quilombola. Então, retoma, sim, é um pronome possessivo, tá? Esse sua é um pronome possessivo, está retomando, fazendo referência à regulação do direito quilombola, portanto, a questão número 24 está correta. Tranquila questão também. Tô gostando dessa prova, hein? Não sei porque eu não fiz essa prova. Aí tem gente que fala, Daniel, mas não só cai português? Mas tá muito tranquila essa provinha aqui de nível superior do CNMP. E agora nós temos algumas questões. Aqui é questão para professor do Estado, tá? Professor do Estado. Vamos lá. Após o retorno presencial, estados e municípios ainda têm muito trabalho para identificar os reais prejuízos, dimensioná-los e encontrar caminhos e soluções para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem. Em relação aos aspectos gramaticais do texto, julgue o item. Vamos comigo. A oração para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem transmite ideia de finalidade. Questão número 25. Gente, olha só. Após o retorno presencial, estados e municípios ainda têm muito trabalho para identificar os reais prejuízos, dimensioná-los e encontrar caminhos, olha só, e encontrar caminhos e soluções para quê? Para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem. Ou seja, encontrar caminhos e soluções com a finalidade de que professores e estudantes retomem a aprendizagem. Então, tá certo ou tá errado, Daniel? Está certa. Certa resposta. Para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem. É uma oração adverbial final. Ele fala assim, transmite ideia de finalidade? Transmite sim. A questão número 25 do nosso material está correta. Tá joia? Questão 25, certinha aí. Vamos para a próxima. Olha lá. O texto diz o seguinte: com altos índices de evasão escolar, baixo engajamento e conteúdos pouco conectados à realidade dos alunos,
O ensino médio já era, antes da pandemia de Covid-19, a etapa mais desafiadora da educação básica. Esse é o fragmento. Olha a questão. A vírgula em evasão escolar, baixo engajamento, início do primeiro parágrafo, marca uma relação de explicação entre os termos separados por ela. Explicação. Pessoas, quando a banca fala de explicação, ela geralmente está falando sobre aposto explicativo ou oração adjetiva explicativa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Vamos para o texto. Com altos índices de evasão escolar, vírgula, baixo engajamento e conteúdos pouco conectados à realidade. Você acha que essa vírgula aqui foi empregada para dar uma explicação? Não. Para que foi empregada essa vírgula? Já vou marcar aqui o gabarito? Está errado. Para que foi empregada essa vírgula aqui? Para separar elementos de uma numeração. Ó, com altos índices de evasão escolar, baixo engajamento e conteúdo pouco conectado. Aí aqui, ó, eu separo os primeiros elementos da numeração por meio de vírgula e do penúltimo para o último eu conecto com a conjunção aditiva e. Foi o que eles fizeram aqui. Então as vírgulas aí, a vírgula, né, foi empregada para separar elementos integrantes de uma numeração. Portanto, a questão número 26 está errada. Vamos mais uma? Joga na tela, por favor. Questão 27 diz assim. Olha o texto. É preciso prestar atenção nessa condição. A pessoa já estava vulnerável socialmente, sem a possibilidade de realizar um isolamento dentro de casa, pois vive em uma casa pequena ou onde não há cômodos suficientes. Contextualiza Suelaine. A questão diz o seguinte: no segundo período do quinto parágrafo, olha o endereço. A conjunção pois introduz conclusão. E aí, pessoal? E aí? Pergunto para vocês. Esse pois aí introduz conclusão? Bom, o pois, ele pode ser explicativo ou pode ser conclusivo. Lembra disso? Tem muita gente que tem dificuldade, né? Fala, Daniel, eu tenho dificuldade quando eu vejo esse pois aqui, ó. Só que observe que esse pois, ele apareceu antes do verbo. Se ele apareceu antes do verbo, ele não é conclusivo, ele é explicativo. 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 Eu quero que você anote isso aí. Pois, antes do verbo, é explicativo. Agora, se o pois aparecesse após o verbo, vou colocar aqui, ó. Pois, após o verbo, olha o que a banca cobrou isso aqui, ó. Pois após o verbo, ele é conclusivo. Conclusivo. Vive, pois, mas é pois vive, tá? Então, como ele veio antes do verbo é explicativo. Depois do verbo, após o verbo, ele é conclusivo. Resposta da questão número 27, e fala que ele indica uma conclusão? Não. Ele introduz uma oração explicativa. Tá joia? Então, guarda isso daqui para você, porque isso daqui costuma ser cobrado em prova. E, novamente, uma questão que envolve conjunção. Estudou as conjunções? Decorou? Aprendeu? Vai fazer diferença na sua prova. Vai fazer diferença no seu resultado. Ok? Vamos mais uma. Joga na tela, por favor. Vamos lá. Questão 28. Questão 28 está assim. Para Suelaine Carneiro, coordenadora da educação na GLE10, Organização da Sociedade Civil que se posiciona em defesa de mulheres e homens negros, há um consenso de que não foi possível atender todos os alunos na educação pública. Aí vem o texto e fala assim: em para Suelaine Carneiro, início do quarto parágrafo, a palavra para poderia ser substituída por segundo, sem prejuízo, aqui é importante, sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto.
Gente, a banca pediu para substituir, tá lá. O que, que você vai fazer? Substitua. Ó, tá o para aqui, ó. Opa, puxei a tela. Para Suelaine Carneiro. O que, que você vem aqui? Vai aqui, coloca aqui, ó. Segundo, Suelaine Carneiro, coordenadora de educação, tal, sociedade civil posiciona há um consenso. Dá para substituir ou não dá? Dá para substituir. Preserva o sentido? Preserva. Preserva a correção gramatical? Preserva. Resposta da número 28? Certa resposta. Olha aí, concurso para nível superior, Secretaria de Educação. Gente, tranquilo, pediu para substituir. Substituir, deu certo? Certa resposta. É o gabarito da 28. Vamos mais uma. Vamos lá que eu quero resolver mais questões com vocês. Questão agora é a 29. Diz assim: em relação aos aspectos gramaticais do texto, julgue o item seguinte. No trecho, temos alunos que estão trabalhando no horário de aula, dizendo que precisam ajudar a família. Penúltimo parágrafo. O termo que exerce distintas funções sintáticas. Tá, vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Olha só. Temos alunos... Ó, deixa eu puxar aqui a tela em preta. Presta atenção nisso daqui, que isso daqui vai fazer a diferença na sua prova. Ó, isso aqui é básico. Se você quer fazer concurso público, você tem que saber olhar para o que e saber o que ele é. Saber o que ele é. A dica que eu dou para você, geralmente em provas, são duas classificações que mais aparecem. Primeiro, se você conseguir substituir o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele será um pronome relativo. Se você não conseguir substituir o que por o qual, a qual, deixa eu colocar aqui a qual também, que fica mais completo. A qual, os quais ou as quais, não consegue. Mas você consegue introduzir a oração iniciada por ele pela palavra isso ou variações, disso, nisso, desse, dessa, significa então que o que é uma conjunção integrante. Integrante. Qual a diferença, Daniel? Olha lá que bacana, hein? Vamos pegar aqui, vamos mudar a cor. Se o que for pronome relativo, significa que você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Se o que for uma conjunção integrante, significa que você está diante de uma oração subordinada substantiva. Isso daqui é básico. Daniel, eu vou fazer a prova, eu posso ir sem saber disso? Não. Você tem que saber. Olhou para o quê? Veja se ele é pronome relativo ou conjunção integrante. Agora, olha só, pessoal. Eu acho que a banca aqui, a banca deu uma vacilada aqui. Se o que for pronome relativo, ele irá exercer funções sintáticas dentro da oração adjetiva que ele aparece. Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, agente da passiva, pode ser adjunto adverbial. Tá? Ele exerce funções sintáticas lá dentro. Agora, se o que for conjunção integrante, conjunções, assim como as preposições, não exercem funções sintáticas. Então, a banca, ela deu uma vacilada. CESP e Sebrasp geralmente não comete esse tipo de erro, tá? Mas olha só, ele está falando assim, eles são diferentes. Basicamente, eles queriam dizer o seguinte, possuem classificações diferentes? Não sei, vamos lá dar uma olhada. Mas antes eu quero que você dê um print aí nessa tela e se você não domina isso aqui que eu acabei de explicar, vale a pena fazer uma revisão, tá? Vale a pena fazer uma revisão. Isso aqui é básico para você fazer uma boa prova, você tem que dominar. Vou voltar lá. Olha só, vamos lá, pegar a canetinha vermelha aqui e eu faço assim, ó. Temos alunos, ó, os quais... Então, significa que esse que é um pronome relativo. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo, não, mas
esse que está exercendo a função sintática de sujeito da oração adjetiva, tá? Então, aqui para lá é oração subordinada adjetiva, que estão trabalhando no horário de aula. Oração subordinada adjetiva restritiva. Depois, mais à frente, eu falo sobre isso com vocês, tá bom? Dizendo isso. Ó, dizendo isso, significa que esse que é uma conjunção integrante. Então ele fala assim, exerce distintas funções sintáticas, são diferentes? Gente, eu marcaria certo. Dá para entrar com recurso? Dá. Por quê? O que como conjunção integrante, conjunção não exerce nenhuma função sintática. Mas o que a banca quis dizer é que não fazem a mesma coisa, não exercem a mesma função, não pertencem à mesma classe, não introduzem o mesmo tipo de oração. Entendeu isso daqui? Sim ou não? Foi um vacilo da banca, a banca deveria ter cobrado de um jeito diferente, não soube cobrar. Tem gente que já fez essa questão, fala assim, o primeiro que exerce a função sintática de sujeito. Tá certo, ele exerce a função sintática de sujeito na oração adjetiva. E o segundo que, dizendo isso, quem diz algo, ele exerce a função de objeto direto. Ele não. A oração em que ele aparece é que irá exercer a função de oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas o que? A questão pergunta sobre o que? Não exerce nenhuma função sintática quando for conjunção. Tá joia? Guardou essa informação? Beleza, bacana. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Agradeço a sua participação, desejo bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.